Shalom, amigos! Hoje vamos apresentar o programa que não queríamos fazer. O programa de despedida do fundador do Mosaico na TV, Francisco Gotthelf, que faleceu nessa semana aos 88 anos. No último dia 27 de maio, a televisão brasileira perdeu um de seus pioneiros. O Mosaico perdeu o já inesquecível Francisco Gotthelf, para mim, meu avô Chico e o nosso senhor Mosaico. No programa de hoje vocês vão conhecer melhor a história de vida desse grande homem que com certeza estava à frente do seu tempo. Está no ar o Mosaico na TV. Bom, eu me honro muito estar aqui no programa Mosaico com toda a colônia. Eu quero dar o primeiro pedaço não para o mais velho, para o mais experiente. Responda rápido. Qual o programa mais antigo da TV brasileira? Jornal Nacional? Não. Esse está no ar há apenas 31 anos. Santa Missa em seu lar? Chegou perto. 32 anos. Programa Silvio Santos? Quase isso. 37 anos. O campeoníssimo de permanência no ar é o programa Mosaico, que estreou na TV Excelsior em 16 de julho de 1961. Meu pai dedicou boa parte de sua vida ao Mosaico, mas é importante entender de onde ele veio. Nasceu em 25 de julho de 1923 em Breslau, na Alemanha, e vivenciou, junto aos meus avós, o início do terror nazista. Eu, como criança, não imaginava toda esta história, mas, lamentavelmente, quando uma vez fizemos um passeio de bicicleta, passamos por nossa cidade e de repente lá diziam: o que vocês são judeus? Então volta para a cidade, vocês não têm nada que ficar passeando. Eu cheguei numa sexta-feira do colégio e o meu pai disse: amanhã vamos emigrar, vamos deixar tudo para trás, nós vamos embora. E eu nem sabia para onde e como e o que eu devia fazer. E realmente foi o que aconteceu. Nós fomos de um dia para o outro embora da Alemanha. A história de Francisco Gotthelf no Brasil começava a se desenhar. Quando o pai de seu Francisco, Siegfried, chegou ao Brasil, eles primeiro desembarcaram no Rio, depois vieram para São Paulo. Aqui ele abriu uma pequena mercearia. A família se afiliou à CIP, a Congregação Israelita Paulista, que então reunia judeus alemães recém-chegados. Logo Francisco se juntou ao grupo juvenil Ava e Andava, onde foi escoteiro e também chefe de escoteiro. Meus pais abriram uma tinturaria na Rua da Consolação. E ao lado da tinturaria tinha um laboratório de rádio Francisco. Eu tinha lá a minha pequena oficina. Em 1940, além de manter a tinturaria, seu pai começou um programa de rádio. Meu pai já tinha feito o programa de rádio, Hora Israelita. Eu acho que todas as casas judaicas que tivessem um rádio e pudessem naquele horário ouvir, ouviam. E as coisas eram passadas de boca a boca, o que o rádio falou, o programa Yiddish era muito importante, seja noticiário, seja o que estava acontecendo. Eu acompanhava o meu pai no programa de rádio, porque eu falava um pouco mais português do que ele, eu dava uma certa orientação, eu fazia o possível de ajudar. Naquela época, estou falando dos anos 50, eu me lembro que meus pais ouviam o programa Mosaico. Por que eles ouviam? Ouviam primeiro porque era a forma de ter o contato com a comunidade e tinha uma coisa muito importante, que era o anúncio da Hevra Kaddish de quem tinha morrido. Já em 1952, meu pai deixou de existir, lamentavelmente, muito cedo. Eu tinha que cuidar mais ainda da programação. O programa de rádio era a agenda da comunidade. Se você queria saber o que estava acontecendo em São Paulo, era só ligar às 7h30 da manhã, dependendo da estação em que estávamos. Você podia saber quem casou, quem nasceu, quem faleceu, quem fez bar mitzvah, além, é claro, das notícias de Israel. O programa era transmitido diariamente e ficou no ar até 1980. O programa, ele tinha
bordão que diz assim, porta-voz da comunidade judaica. E é verdade. A forma de você se ligar aos seus iguais, à sua comunidade, não é? Era através de um programa de rádio. Depois foi pelo programa de televisão. E eu cheguei à conclusão que era a minha vez, se eu quiser progredir, se eu gostaria de progredir em termos de comunicação, eu também devia fazer televisão. E assim, no dia 16 de julho de 1961, num domingo, às 14 horas, Mosaico na TV estreou na TV Excelsior, no canal 9. Entenda mais sobre como tudo começou com nosso amigo, o ator Caco Ciocler. É aqui no Teatro Cultura Artística que a TV Excelsior montou um dos seus estúdios e o seu auditório. Aqui eram produzidos os shows ao vivo da emissora. A Nestor Pestana transformou-se na Rua da Nova Televisão e por aqui era comum encontrar artistas como Ataúfo Alves, Orlando Silva, Dalva de Oliveira, Silvio Caldas, entre tantos outros que faziam enorme sucesso. Aqui nasceu a moderna televisão brasileira e o Mosaico na TV faz parte dessa história. Eu fui na TV Excelsior, na ocasião falei com Álvaro Moya, que já foi diretor, e contei para eles o que eu queria fazer. E eu gostei da ideia dele, porque a comunidade judaica no Brasil, principalmente em São Paulo, que era o início da TV Excelsior, era na cidade de São Paulo, a comunidade judaica em São Paulo era muito forte, assim como a comunidade italiana, a comunidade árabe. Então, quer dizer, era uma maneira de você homenagear uma comunidade que tinha uma participação muito grande dentro do espectro da cidade. A TV Excelsior se destacava por sua programação diferente, criativa, inovadora e feita sempre com muito profissionalismo. Muita música, shows, programas de entrevistas e até programas de literatura. A TV Excelsior me cedeu 25 minutos. Lá fui eu, no primeiro programa, me senti naquele palco enorme e ao meu lado o Dr. Abreu Sodré, então presidente da Assembleia Legislativa, e ao outro lado o saudoso deputado Jacó Salvador Desfeibel. Quando era para começar a falar, o meu coração não sei onde é que foi parar, eu acho que quase não consegui dizer nem A. Mas graças a Deus começou e não parou mais, né? Quando isso aconteceu, foi incrível, todo mundo falou, muita gente veio até o estúdio para ver como é que era, o que era. Em 1961, quando o Mosaico na TV foi ao ar pela primeira vez, a televisão no Brasil tinha apenas 11 anos de existência. A São Paulo dos anos 60 era muito diferente dessa metrópole efervescente dos dias atuais. E claro que fazer televisão naquela época não tinha nada a ver com o modo como se faz televisão nos dias de hoje. O videotape, por exemplo, não existia, tudo era feito ao vivo, o que exigia muita criatividade e uma enorme capacidade de improvisação. O programa ao vivo é uma coisa muito difícil. Fazer televisão hoje é uma coisa muito tecnológica, não é? Você se prepara, se não está bom você repete. Mas naquela época não. Não tinha como você errar. Errou, vai pro ar daquele jeito mesmo e acabou. Se o sujeito engasgou na hora de ler o texto, não tem como cortar, é ao vivo. Então tudo que podia, o que se pode imaginar, acontecia. O programa era ao vivo, gravado no Teatro Cultura Artística, e a atração daquele domingo seria o cantor Moacir Franco, que ia se apresentar com as crianças de uma das escolas judaicas. Como acontecia às vezes em programas ao vivo, o senhor Moacir Franco simplesmente não apareceu e o programa tinha que ir ao ar. Então, meu pai subiu ao palco e cantou e dirigiu as crianças no lugar do Moacir Franco. Às vezes, o Sr. Francisco estava à frente do seu tempo e ele percebeu, se eu não me engano, no primeiro ou no segundo programa, que seria uma grande ideia trazer Juca Chaves. Juca Chaves era um artista judeu que era bastante controvertido e engraçado por fazer críticas aos poderosos da época. Muita gente achou estranho e depois aquele programa acabou sendo muito comentado e se transformando num grande sucesso. Tem inclusive o programa de vocês, que eu fui o segundo a ser entrevistado com o Francisco. É um programa que tem muito carinho.
É impossível contar a história da televisão no Brasil sem falar no Mosaico na TV. O programa gostava de se apresentar como um panorama da coletividade israelita na vida do Brasil. Comunidade que em 1961 contava com cerca de 90 mil integrantes. Na TV Excelsior, Canal 9, o Mosaico do Seu Francisco passava a ser a vitrine da comunidade judaica para a sociedade brasileira. Portanto, já não cabia mais coluna social ou anúncios de bar mitzvahs. Era importante para ele que a comunidade maior compreendesse que os judeus vieram para fazer o bem, para somar. Preocupei-me sempre com dois objetivos: a integração dos imigrantes judeus na vida brasileira e a informação correta ao povo brasileiro referente ao judaísmo. E, obviamente, sobre o Estado de Israel. Numa época onde as comunicações eram extremamente difíceis dentro do próprio país, o Mosaico na TV foi pioneiro por ter correspondentes em Israel que transmitiam as notícias ao vivo por telefone. E neste momento vamos completar nossa ligação com Jerusalém. Do outro lado da linha, Emanuel Corinaldi, nosso correspondente. Shalom, Mané. Tudo bem? Shalom, Mosaico. A bem do respeito pela objetividade com a qual eu procuro marcar esses nossos encontros, eu devo dizer hoje que o que mais se destaca na semana que passou... E neste fim de 2006, acrescento especialmente uma forte esperança para um ano de paz no mundo, e especialmente neste nosso Oriente Médio. Shalom, Mosaico! A semana em Israel começou com uma votação no parlamento para dissolver o mesmo e marcar novas eleições. Shalom, Mosaico! Nesta rua aqui em Amsterdã viviam muitas famílias judias que foram deportadas e assassinadas durante a Segunda Guerra. De uma nação de pioneiros que desbravaram o deserto até se transformar em um país moderno, produtor e exportador de alta tecnologia. As mudanças que aconteceram nos hábitos, costumes e cotidiano dos israelenses. Ao longo de quase 50 anos, a trajetória de Israel, sua evolução em vários campos e sua realidade foram registradas pelo Mosaico na TV. Mas a cobertura do programa não fica restrita somente ao Brasil e Israel. O Mosaico produziu um documentário sobre os 60 anos da libertação de Auschwitz, que foi inteiramente gravado na Polônia. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta você acompanha a segunda parte do nosso especial Senhor Mosaico.